Vez ou outra alguém me pergunta o motivo pelo qual não tenho nenhum fundo imobiliário na minha carteira, que já detém ali mais de 20 ações, além da nossa carteira de small caps e também da nossa carteira Philip Fisher. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E quem me acompanha sabe, eu detenho aqui uma carteira de ações focada na estratégia previdenciária, ao menos 70% dessa carteira é focada em dividendos, e os outros 30% é mais pulverizado em algumas oportunidades, na minha visão, visando a alavancagem patrimonial, pela qual eu posso vender aquelas ações que acabaram se valorizando muito a partir de uma meta que eu acabo definindo e pegando esses recursos e aplicando nas ações da carteira previdenciária, nas quais eu não tenho muito limite ali de concentração. Busco no máximo 30%, a depender do ativo. Aconteceu com o Banco do Brasil, em que ultrapassei 30% da carteira. Isso acabou acontecendo porque comecei a comprar Banco do Brasil a 28, 29, 30, 31, 35 e acabei montando esse preço médio de R$ 30,59. Não é o preço médio ajustado pelos dividendos, é só o meu preço médio. E no momento não aporto mais. E aí eu tenho ali Transição Paulista, Taesa, Irani, Banco ABC, Petrobras, Copel, Vale, que tem se tornado uma posição relevante aqui da carteira, mais de 3%. Isso porque, na minha visão, está num bom momento para aportes dentro da minha carteira em Vale, que acabou se descolando do Ibovespa, e outros ativos aqui, como vocês sabem, com foco em ações brasileiras, mas também invisto no exterior. Tenho aqui, por exemplo, ETFs norte-americanos, o QQQ, que replica o índice Nasdaq das 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, e o VO, que replica o S&P 500, as 500 maiores companhias listadas na Bolsa de Valores norte-americana. Você tem ainda algumas stocks, eu tenho aqui Google, Microsoft, Meta, Take-Two, Wells Fargo e Texas Instruments, e a nossa parte de renda fixa. Mas como vocês viram, nada de fundos imobiliários. Por que afinal eu sigo essa postura? Será que eu não gosto de fundos imobiliários? Não é isso. Eu não tenho a mesma postura radical que o Barsi tem em relação aos fundos imobiliários. Mas por que não, para fins de diversificação, inserir tais fundos na minha carteira? Vou explicar. De acordo com a lei dos fundos imobiliários, que é a lei 8.668 de 93, sim, os fundos imobiliários existem, pelo menos legalmente, desde 1993, embora só tenham se tornado mais líquidos após 2016, essa lei prevê o seguinte: parágrafo único do artigo 10 desta lei. O fundo deverá distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base no balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Portanto, pela lei, a cada 6 meses, após a apuração dos lucros, o fundo precisa obrigatoriamente distribuir 95% dos resultados. Esse é o payout mínimo obrigatório dos fundos imobiliários. Então, no primeiro momento, você já percebe o seguinte: os fundos imobiliários possuem baixa retenção de caixa, alta distribuição de renda para os cotistas e, por conta disso, traz sim previsibilidade de dividendo. Além desse payout ratio mínimo obrigatório, os fundos imobiliários têm mais uma restrição, que é a seguinte: eles não podem se alavancar através de dívidas para aumentar o tamanho do fundo imobiliário, para fazer novas aquisições, investir em novos projetos. Comprar, por exemplo, um novo galpão logístico. O fundo precisa, por outro lado, realizar uma subscrição para obter recursos necessários e suficientes para fazer essa compra. Então veja, conforme artigo da própria CVM, os fundos imobiliários, eles só podem se utilizar de instrumentos de alavancagem, como por exemplo os derivativos, para propósito de hedge, opções, por exemplo. Já no caso das empresas, isso acaba não ocorrendo. A Cosan recentemente se alavancou através de instrumentos derivativos para comprar uma participação em Vale. Com relação aos dividendos, veja o que diz a Lei das Sociedades Anônimas, que daí se aplica às empresas e às ações. Quando o estatuto for omisso, ou seja, quando o estatuto da companhia, que é como se fosse a lei interna da empresa, não falar nada, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado. Ou seja, o payout mínimo obrigatório para as empresas é muito inferior ao dos fundos imobiliários. É de apenas 25%, desde que o estatuto não preveja em sentido contrário, porque se o estatuto prever 20%, 10%, 1%, teoricamente deve prevalecer o estatuto, como diz a própria lei. É claro que eventual abuso de direito da companhia frente a minoritários pode ser discutido na justiça, mas aí é outra conversa. Aqui estamos falando do que está expresso na norma.
Então, de um lado, você percebe que os fundos imobiliários, você tem a previsibilidade de renda muito maior por lei. Em relação às ações, a previsibilidade é bem menor, também pela lei. Nos dois casos, os dividendos não são tributados, então não há nenhuma vantagem em relação a qualquer classe de ativo com relação a esse critério. Só que em relação às empresas, você tem um payout mínimo obrigatório pequeno e, para além disso, se as empresas decidem que estão no momento de crescimento, forte crescimento, estão vislumbrando oportunidades, como aconteceu com Itaúsa, a qual fez seu payout atualmente cair para 25%, enquanto que o seu payout chegou aqui a ser muito maior em 2019, em que ela pagou 1,19 por ação, isso só denota que as empresas têm momentos distintos. Em 2019, a Itaúsa não vislumbrava nenhuma oportunidade de compra. O mercado estava com valuations esticados. E aí, obviamente, a Itaúsa, ao invés de simplesmente fazer um investimento ruim, devolvia esse dinheiro para os acionistas. Por isso que ela era vista como uma empresa pagadora de dividendos. E hoje parece não ser mais. Acontece que a Itaúsa acabou, diante da queda do mercado, vislumbrando novas oportunidades, razão pela qual ela comprou participação na CCR, ela aumentou posição em Alpargatas, ficou de olho em ativos de transmissão da Neo Energia, só que o próprio CEO da Itaúsa já declarou que pretende, a partir de 2025, retornar um payout ali próximo de 40%. Então veja que você possui ali volatilidade nos dividendos das empresas. Isso é tão verdadeiro que o próprio Barsi, em uma passagem da sua biografia, declarou que, mesmo já tendo um montante considerável em investimentos, precisou ali, em determinado momento, controlar os seus gastos, porque ele se utilizava da renda gerada pelo dividendo, só que naquele momento houve ali uma redução drástica dos dividendos das empresas que ele possuía, principalmente alguns bancos, e isso fez ele ter que passar um calor. Então veja que essa volatilidade dos dividendos do payout das ações prejudica você simplesmente viver de renda de forma imediata, após já ter construído um patrimônio enorme. Então, supondo aqui que você tenha liquidado sua posição em imóveis físicos, que você pretenda, já que estava insatisfeito com aluguéis ou por qualquer outro motivo, viver de renda através do mercado financeiro. E aí você tem duas opções, ações e fundos imobiliários, e você não pode esperar, você precisa viver de renda agora. Obviamente que os fundos imobiliários são o instrumento financeiro mais indicado, porque afinal de contas, estou mostrando para vocês que as ações têm alta volatilidade nos seus payouts. Por outro lado, como eu destaquei para vocês, os fundos imobiliários têm restrições de alavancagem, somente com novas subscrições que um fundo imobiliário consegue crescer. Isso é uma limitação complicada, porque faz com que o fundo imobiliário não tenha a capacidade de aumentar de tamanho sem diluir os seus cotistas. Já as empresas não necessariamente precisam crescer através de subscrições. Elas até podem, vai depender do momento do mercado. No geral, as subscrições costumam ser mais caras do que você captar dívida, ou seja, captar crédito ou até recursos de investidores que não sejam instituições financeiras, através das debêntures, por exemplo, ou CRIs e CRAs, a depender do caso a caso, para financiar seus projetos. De tal modo que existe até uma máxima dentro de finanças corporativas de que, no geral, o custo de capital próprio é mais alto que o custo do capital de terceiros, mas até certo ponto. Então depende muito do nível de taxa de juros de determinada economia. Hoje no Brasil, o nível de taxa de juros ainda é muito alto, por isso que as empresas estão preferindo realizar subscrições, follow-on, ou seja, ofertas secundárias de ações, porque o custo de capital de terceiro ficou muito elevado. Então veja que a empresa tem esse tipo de flexibilidade, financiamento por capital próprio e financiamento por capital de terceiro. Além disso, as empresas, elas podem simplesmente reter os seus lucros para não precisar usar capital de terceiro ou capital dos acionistas. Ela só vai retendo os lucros e consegue financiar os seus projetos através dos próprios lucros acumulados. Vou dar um exemplo. O Banco do Brasil atualmente tem um payout ratio de 40%, sendo que 60% pode ser reinvestido no patrimônio líquido, engordar o patrimônio líquido, que é o valor devido aos acionistas, ou realizar novos projetos que o banco detenha para um certo crescimento. Em virtude de tais características, as ações e as empresas possuem um potencial bem superior de valorização. Não porque os fundos imobiliários são ruins, mas é que, como as empresas conseguem reter mais lucros, conseguem se alavancar de outras formas e ainda conseguem ter essa flexibilidade em relação ao payout, isso proporciona, obviamente, um potencial de valorização maior. E na prática a gente vislumbra isso. Os fundos imobiliários não conseguem acompanhar o mesmo nível de alta de preços que as ações. Só a título de comparação rápida, nós vimos com esse rally do Ibovespa, pela expectativa de queda nos juros brasileiros, principalmente a partir de agosto, que Petrobras subiu um absurdo
recorde nos últimos 12 meses. Só nesse ano, a companhia já acumulou uma alta de mais de 30%. Já o HGLG, que seria ali também uma blue chip brasileira, mas no sentido dos fundos imobiliários, se é que isso é possível de ser aplicado, nós tivemos ali uma pequena alta, 9, 10%. O que eu quero dizer com isso? Que o destino do capital estrangeiro são as ações. Por esses motivos que eu comentei, porque elas são mais líquidas que os fundos imobiliários. E aí, o investidor estrangeiro, ele não entra com seu capital no Brasil para investir em fundos imobiliários. O fluxo de capital estrangeiro para fundos imobiliários é muito pequeno. Então isso aqui também desfavorece uma alta valorização dos imóveis. Além do que, para os fundos imobiliários não faz muito sentido você pagar ágio em qualquer caso, em poucos casos na verdade você pode pagar ágio, em relação ao valor de patrimônio líquido do fundo. Em relação às ações, você tem empresas que negociam 3, 4, 5, 6 vezes o valor do patrimônio líquido, porque o mercado já projeta um crescimento muito maior daquele patrimônio líquido, através de retenção de lucros ou aumento explosivo dos lucros futuros de uma empresa, já que ela vem crescendo muito a sua receita. Com os fundos imobiliários você não tem isso, até por conta dessa restrição de crescimento que eu comentei com vocês. Diante disso tudo, o que nós podemos concluir? E é isso que eu faço para a minha carteira. Que o melhor veículo do mercado financeiro para construção de patrimônio, para aumento do patrimônio, quem está saindo do 0 aos 100 mil, a 1 milhão, é nesse sentido, são as ações. Seja porque você pode crescer através de dividendos, o que seria o equivalente com os fundos imobiliários, seja porque com as ações você tem um potencial de valorização maior, além do fato de que com as ações você ainda tem uma isenção com ganho de capital, no valor de até 20 mil reais no único mês, algo que você não tem com os fundos imobiliários, que tem um imposto sobre ganho de capital que é bem elevado, com uma alíquota de 20%, enquanto que nas ações essa alíquota é de 15% para operações normais, ou seja, swing trade. Por outro lado, você tem os fundos imobiliários, que são o melhor veículo para usufruto patrimonial, para viver de renda imediatamente, já que você tem alta previsibilidade de renda e menor volatilidade, teoricamente, com as cotas. E aqui vale ressaltar, teoricamente, porque essa menor volatilidade nas cotas se aplica mais para fundos de tijolos, desde que você não tenha um momento de crise econômica como aconteceu em razão do coronavírus que prejudicou os shopping centers, e desde que também você não esteja falando de fundos high yield, ou seria melhor, high risk. Afinal de contas, esses fundos possuem um portfólio ali de CRIs de alto risco. Então, você viu cotas desabarem por conta de alto risco de crédito, que acabou se concretizando na prática, inadimplências contra o HCTR e o DEVA11, e também o IPCA caindo, que prejudica o rendimento desses fundos. Então, você só pode falar que fundos imobiliários são mais seguros, e deve ser assim, afinal de contas, se eu estou buscando uma alavancagem patrimonial, eu busco com as ações, não com os fundos imobiliários. É uma incongruência você tentar buscar aquele fundo imobiliário que vai dar uma grande porrada na sua carteira. Esta é uma medida equivocada. Você busca ganho de capital através das ações, inclusive porque você tem essa isenção tributária, não com fundos imobiliários. Fundos imobiliários você compra, entre aspas, o arroz com feijão, obtém segurança, baixa volatilidade e previsibilidade de renda. Então você vai buscar, no geral, fundos de galpões logísticos que estão se beneficiando da ascensão do e-commerce, vai evitar um pouco shopping centers, porque afinal de contas eles estão se prejudicando com a ascensão do e-commerce. No meio do caminho você tem as lajes corporativas, tomar muito cuidado com a vacância física, já que está prevalecendo a tendência de um regime híbrido de trabalho. E na parte que você destinar para a sua carteira para fundos de papéis, fundos de CRI, você busca fundos high grade no geral. Pouquíssimos fundos high yield para não deixar a sua carteira de fundos imobiliários com alta volatilidade. Por isso, temos o quê? Uma boa carteira de fundos imobiliários serve para você viver de renda, alta previsibilidade de dividendo, excelente veículo para usufruto patrimonial. Já as ações não têm essa finalidade. Você até pode viver de renda com as ações, só que a periodicidade em que as empresas pagam dividendos é outro problema. No caso dos fundos imobiliários, você tem o pagamento mensal. A lei fala semestral, só que na prática, por um costume do mercado financeiro, e costume é uma fonte de norma jurídica, por esse costume se paga mensalmente. Por outro lado, as ações pagam trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Em alguns casos até bimestralmente, como você percebe com o Banco do Brasil, mas são casos raros. E casos ainda mais raros são aquelas empresas, e no caso nós só temos 3, que são bancos que pagam mensalmente: Bradesco, Itaú e Banestes. Então esse aqui é um problema. Para você receber dividendo de forma mensal com ações, você precisa forçar a inserção de determinadas ações na sua carteira, e isso é ruim. Talvez aquelas ações não façam parte da sua estratégia de investimento. Então os fundos imobiliários sim, são superiores para viver de renda. É claro que você não vai ter uma renda gigantesca, a não ser correndo alto risco com fundos de papel high yield, o que eu não recomendo, mas é justamente para viver daquela renda de um patrimônio que você já construiu ao longo do tempo, seja através de imóveis ou qualquer outro investimento, ou através das ações. Você pode inclusive chegar na sua velhice ou na idade que você pretende viver de renda, respeitando-se ali, se possível, uma taxa de retirada máxima de 50%,
50% da renda. E aí você pode pegar o seu patrimônio em ações, supondo que você tenha construído o patrimônio em ações, olhar para a renda gerada por aquele patrimônio e chegar à seguinte conclusão: vale a pena manter todo esse patrimônio em ações com uma renda que está oscilando muito ainda? Ou será que valeria a pena eu migrar parte desses recursos para os fundos imobiliários para eu ter alguma certa previsibilidade? Talvez vender a metade das ações e comprar em fundos imobiliários para eu poder extrair aquela renda dos fundos imobiliários e deixar as ações como reinvestimento no mercado. É possível fazer isso. Só que se você construiu patrimônio em ações por um longo período, 30, 40, 50 anos, dificilmente você vai precisar tanto dos fundos imobiliários. Talvez você precise só com um pedaço da sua carteira para ter ali dividendos mensais. Além disso, os fundos imobiliários no futuro estarão mais líquidos, o que vai favorecer ainda por se tratar de um mercado que está cada vez mais maduro, ainda incipiente, e isso na minha visão é favorável justamente para ter mais segurança na hora de construir sua aposentadoria para viver da renda. Então eu, que hoje tenho 28 anos de idade, não vejo como necessário, nesse momento, inserir fundos imobiliários na minha carteira. Pretendo fazer essa inserção quando eu chegar ali nos meus 45 anos de idade, pelo menos, que é quando eu estou começando a pensar em viver de renda efetivamente. E aí eu vou chegar aos 45, começar a montar posição em fundos imobiliários, e aí terei mais 5 anos, até os 50, que seria mais ou menos a idade objetivo que eu tenho para mim, para montar essa carteira em 5 anos de fundos imobiliários. E aí provavelmente eu não vou precisar fazer um giro de carteira, sair das ações, parte delas, para os fundos imobiliários, porque eu vou ter 5 anos para montar. Mas eu não pretendo, em razão do custo de oportunidade de pegar os meus recursos atuais e aplicar em fundos imobiliários, considerando todo esse tempo que eu tenho para acumular patrimônio, de já começar a fazer uma carteira de fundos imobiliários. Portanto, o que você percebe? Eu não sou contra os fundos imobiliários. Inclusive, eles foram um produto de investimento muito inteligente na forma como eles foram criados, já que eles cumprem esse furo que havia nas ações em que você não consegue extrair renda mensal com previsibilidade, mas são um veículo para a aposentadoria imediata, não o melhor veículo para a construção de patrimônio. Ah, mas e a questão da diversificação? Quanto mais classes de ativos, melhor. Prefiro, se for para pensar nessa ideia de diversificação, diversificar em ativos no exterior, em que eu estou diversificando também em outra economia. Essa é a minha visão pessoal. Respeito, obviamente, posicionamentos em contrário, e também entendo quem prefere diminuir a volatilidade da carteira tendo fundos imobiliários, principalmente de tijolos. Aí faz todo sentido. Ah, não suporto tanta volatilidade das ações, então vou migrar parcialmente para os fundos imobiliários. Aí faz sentido, porque você não suporta toda aquela volatilidade das ações. Então aí você justificou a sua tese de investimento. Aí está tudo certo, fez sentido para você. Em resumo, eu tenho as ações com o melhor veículo de construção patrimonial. Como ainda sou jovem e a minha idade objetiva ainda está lá na frente, estou preferindo me manter nas ações. Quando eu estiver próximo da minha idade objetiva para viver de renda, aí sim vou começar a ingressar em fundos imobiliários no mercado mais maduro e mais líquido, preparando ali parte do meu patrimônio para extrair renda mensal. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Basta clicar em Seja Membro aqui no canal, adicionar o nível 2 e ter acesso a aulas exclusivas. Por exemplo, esta aula onde eu trato como você evita armadilhas em fundos de investimento. Esta aqui em que eu respondo algumas perguntas, se vale a pena esperar uma alta para sair de ativos que você considere ruins na sua carteira. Aulas de indicadores da análise fundamentalista. Aulas sobre small caps. Mini curso de imposto de renda para investidores. Estratégia do Earn Yield. Indicador do Peter Lynch. Aulas de valuation, opções, aluguel de ações e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou posso acompanhar a sua carteira já existente. Ou ainda, posso dar o meu parecer técnico a respeito do seu portfólio, dando recomendações de alocação de ativos, por escrito, via parecer fundamentado, ou através de consulta individual comigo por Google Meet. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via Instagram ou através do WhatsApp Business, que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, como você estrutura a sua carteira de investimentos? Você diversifica em fundos de investimento imobiliário? Qual a sua opinião a respeito desse tema? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!